No estudo anterior, né, nós dividimos o capítulo em 4 partes, que são os 4 temas principais que o Ferguson coloca, e nós dividimos em duas partes, né? As 2 partes anterior foi sobre a negligência da doutrina da Trindade, onde o Ferguson vai comentar que, infelizmente, hoje em dia a igreja entende a doutrina da Trindade mais no aspecto teórico, né, técnico, tanto que as pessoas pensam mais na Trindade quando vão falar com a testemunha de Jeová. Então, você tem que estudar a doutrina da Trindade para saber defender sua fé, né? E, infelizmente, essa é uma visão complicada. Por quê? Porque tira da igreja o prazer e o privilégio que nós temos de ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então é simplesmente uma doutrina técnica difícil, né? E por ser difícil, o pessoal não consegue entender, acaba não pregando sobre a Trindade, não apresentando a Trindade, não falando nesse aspecto de comunhão que nós deveríamos ter com Deus. Ora, a questão é muito simples. Se nós devemos ter comunhão com Deus, e Deus é revelado na Bíblia como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, portanto, nós deveríamos olhar para a doutrina da Trindade como uma doutrina de comunhão com Deus, de como nós podemos aprender e conhecer mais o Senhor para ter comunhão com Ele, da forma como Deus é, né? De acordo com a própria natureza de Deus, que é uma natureza triuna, né? Onde Ele se apresenta como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, longe de ser uma doutrina simplesmente técnica, teórica, ou que você vai usar simplesmente para se defender da testemunha de Jeová, essa é uma doutrina que é o cerne da vida cristã. Tanto é que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Desde o início da vida cristã, nós somos rodeados pela doutrina da Trindade, né? O Pai que nos ama, o Filho que morre na cruz pelos nossos pecados e o Espírito Santo que aplica o Evangelho ao nosso coração. A vida cristã é uma vida dentro da doutrina da Trindade, né? Hoje nós temos que nos relacionar pela experiência continuamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, nós tratamos sobre isso semana passada. O outro ponto que nós tratamos semana passada foi sobre as objeções à doutrina da Trindade. E a principal objeção é que essa é uma doutrina irracional, que não é uma doutrina lógica, né? Que a gente não consegue compreender. E nós refutamos isso de acordo com John Owen, que essa não é uma doutrina abaixo da razão, é o contrário. É uma doutrina acima da razão. Se Deus ele é infinito, se a natureza de Deus é infinita e se ele é distante de tudo aquilo que ele criou, diferente, então é claro que a nossa razão finita não vai conter um infinito. É claro que nós, como seres limitados, não vamos conseguir compreender um ser que é completamente ilimitado, tá? Então essa doutrina não é uma doutrina ilógica e irracional, é uma doutrina além da razão. Não está abaixo, está acima, né? E nós falamos sobre isso semana passada, tá? Hoje nós vamos falar sobre os outros 2 pontos do livro, do capítulo 2 de Sinclair Ferguson, onde ele vai tratar sobre uma visão geral sobre a doutrina da Trindade, e em segundo lugar ele vai apresentar a Trindade como cerne de dizer que Deus é um Deus vivo. Por ser um Deus triuno, ele é um Deus vivo, Deus verdadeiro, um Deus que se relaciona, tá? Então nós vamos falar sobre esses 2 aspectos hoje. Se algum irmão tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, para comentar se tiver alguma contribuição. Afinal de contas é um estudo, tá? Não é uma pregação. Então vamos lá para o primeiro ponto dessa noite, sobre a Trindade. O Ferguson, ele inicia esse tópico falando o seguinte: John Owen se coloca sem receio sobre os ombros de multidões de cristãos que o precederam. Ele vê que o ensino bíblico é de fato bastante claro. Deus é um. No entanto, Pai, Filho e o Espírito Santo são vistos cada um como sendo divino. Então, John Owen ele confessa aquilo que é clássico no cristianismo. Primeiro, que o nosso Deus é um. Nós cremos num único Deus. Nossa visão ela é monoteísta, tá? A Bíblia sempre apresentou a divindade, a natureza divina, como sendo um único Deus. Não existe 2, 3 deuses, porque isso ia ser incoerente. Por exemplo, um dos atributos de Deus é a soberania. Deus ele é soberano sobre tudo e é supremo sobre todos. Se Deus ele é soberano, não pode existir 2 deuses. Porque se existir 2 deuses, um vai ter que ser soberano ao outro. Um vai ter que estar debaixo em sua própria natureza do outro. Isso é uma contradição.
Então não tem como existir dois deuses soberanos, porque uma hora ou outra, um desses deuses vai ter que estar sendo soberano sobre o outro, e aí vai desestruturar a própria natureza de Deus. Isso é impossível. Então a Bíblia sempre apresenta, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, que o Deus que nós adoramos, ele é um único Deus. Não existe dois deuses, é impossível existir dois deuses, não tem como. Portanto, o Deus cristão, na visão clássica, sempre foi essa. Nós cremos em um único Deus. Isso é fato. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Agora, esse único Deus, essa divindade que a Bíblia apresenta, ao mesmo tempo ela apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo cada pessoa participante da natureza divina, sendo essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são apresentados na Bíblia como Deus. O Pai é visto como Deus, o Filho é apresentado como Deus e o Espírito Santo é apresentado como Deus. Então, como conciliar isso? Existe apenas um único Deus, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apresentados cada um como Deus. E a resposta é simples. Não tão simples, mas a resposta é clara. Essa natureza divina, esse Deus, subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles três possuem a natureza divina e eles são um único Deus, tá? Não existem duas naturezas divinas, onde o Pai tem uma natureza divina e o Filho tem outra natureza divina. Não, é só uma única natureza divina e nessa essência divina compartilham a natureza o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Espírito Santo não é nem o Pai e nem o Filho, tá? Então, em primeiro lugar, nós confessamos a doutrina da Trindade porque ela é bíblica. A Bíblia apresenta um único Deus e nesse único Deus subsistem, compartilham a natureza divina o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três pessoas distintas compartilhando a natureza como um único Deus. O John Owen, ele fala o seguinte: se aqueles em cujo nome nós somos batizados não forem de natureza una, somos pelo nosso batismo envolvidos no serviço e no culto de mais deuses do que um só. Aqui o John Owen apela para o famoso texto de Mateus 28, que fala o seguinte, que nós devemos ir e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa própria versão aí da Bíblia, a nossa própria tradução, trata esse texto como um texto trinitário, porque não diz que nós somos batizados nos nomes, no plural, como se fossem mais de um ser que nós somos batizados, né? Nos nomes, mas no nome, no único ser, numa única divindade, numa única natureza divina. E esse único Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então, esse texto que o John apela é justamente para dizer que o nosso Deus, ele possui um único nome, porque ele é um único Deus, e nesse Deus subsiste o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O John Owen disse que se somente o Pai for Deus, então, no momento do batismo, nós somos batizados em nome de um Deus e de duas criaturas, o que é um absurdo. E não só isso, se somente o Pai é Deus, então nós somos batizados para servir a Deus e duas criaturas. Nós somos consagrados para servir a Deus, que é o único Deus verdadeiro, e ao mesmo tempo prestar culto e idolatrar o Filho e o Espírito, como duas criaturas que não participam da divindade. Isso, obviamente, é uma idolatria, né? Não tem como explicar esse texto, a não ser que o Pai, o Filho e o Espírito são o próprio Deus e compartilham a mesma natureza divina. Alguém comentou aqui, o irmão Ícaro, ele fala o seguinte: irmão Felipe, poderia explicar um pouco sobre o triteísmo e o modalismo? Esses termos aí, eles são colocados na medida em que a igreja ela vai crescendo, né, com o passar do tempo, desde o Novo Testamento, e a igreja precisa combater algumas heresias que se levantam, tá? Algumas dessas heresias são várias, principalmente com relação à Trindade, porque, como eu falei, é uma doutrina que a gente tem costume de ter problema na sua compreensão, afinal de contas, Deus é totalmente diferente de nós, mas uma dessas heresias é o modalismo, onde existe um único Deus, e ele se manifesta de três modos diferentes, tá? Ora, ele se manifesta como Pai, ele é um único Deus, ora se manifesta como Pai, depois ele se manifesta como Filho, e então ele se manifesta
como o Espírito Santo. Então a ideia é que nós temos um único Deus, mas é como se esse único Deus usasse três máscaras, tá? Ora ele quer se apresentar como Pai, ora como Filho e ora como Espírito. Ele não é três pessoas. O Pai não é distinto do Filho, apenas no momento em que ele se manifesta de forma diferente. E nós rejeitamos isso como heresia, né? Porque essa visão ela é colocada para tentar tornar a doutrina da Trindade na nossa razão. Por exemplo, só existe um único Deus e ora esse Deus quer se mostrar como um Pai para cumprir seus propósitos, ora ele se mostra como um Filho e ora como Espírito. Mas nós rejeitamos isso. Por quê? Porque não faz distinção entre o Pai, Filho e Espírito como três pessoas distintas, compartilhando a mesma natureza. Isso é heresia, e essa heresia é muito comum quando a gente quer tentar ilustrar a doutrina da Trindade. Por exemplo, tem gente que tenta ilustrar a Trindade como a água, né? A água, no seu estado sólido, é Cristo, né? Quando é gelo, é como se fosse Cristo. Quando evapora, é como se fosse o Espírito Santo. E seu estado líquido é o Pai. Mas isso é heresia, porque cai no modalismo. Cai na ideia de que essa única água, ora está vaporizada, o Espírito. Essa mesma água, ora é gelada, né? No sentido, é um gelo, né? Apontando além para a encarnação de Jesus, e ora líquido. Isso é heresia, porque dá a entender que Deus não é Pai, Filho e Espírito, como três pessoas distintas, mas sendo uma única pessoa que se apresenta como Pai, como Filho e como Espírito, tá? Então isso é heresia, nós rejeitamos isso, e por isso nós rejeitamos também a maioria dessas ilustrações que tenta assemelhar Deus, que é distinto, com algo daquilo que ele criou. Beleza? Irmão Ícaro, se quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade também. Então, voltando aqui pro assunto. Esse texto de Mateus 28, se nós não reconhecemos o Filho e o Espírito como ser divino, nós não apenas estamos dizendo que o Pai é Deus e somos batizados em nome de duas criaturas, mas isso nos leva à idolatria. Porque o batismo é um simbolismo de serviço público a Deus, tá? Então, se você acredita que só o Pai é Deus, o batismo praticamente é uma declaração de que você vai adorar a uma divindade e vai adorar duas criaturas. E isso é heresia, tá? Nós rejeitamos isso. Portanto, esse texto só pode ser entendido da forma como Jesus o expressa, como uma maneira trinitária. No batismo, nós já entramos na doutrina da Trindade. Nós já confessamos a Trindade. Nós já reconhecemos o nosso Deus como um único só Deus, que o único Deus que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. A pergunta é, essa é uma doutrina prática? Pode ser essa uma doutrina prática? E a grande resposta é sim, porque a nossa comunhão vai precisar se colocar como uma resposta à maneira como Deus se revela a nós, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, nesse tópico aqui, o Cicla Ferguson, ele coloca 2 pontos sobre a doutrina da Trindade apresentado por John Owen. O primeiro ponto é sobre as obras externas da Trindade são indivisíveis, tá? Então, em primeiro lugar, o que ele apresenta aqui sobre a Trindade? As obras da Trindade são indivisíveis. É outra forma de dizer que quando Deus age, ele sempre age como uma Trindade, tá? A prova de que Deus é trino é que sempre quando Deus vai agir, Deus ele age pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, tá? Aí ele dá 2 exemplos, que é a criação e a encarnação. A criação, quem criou o mundo? Deus. A criação é um produto da divindade. Deus é aquele que criou o mundo, né? Nós confessamos a criação como sendo uma obra de Deus. Mas quando nós vamos olhar nas Escrituras, a criação, que é uma obra divina, ela é apresentada como sendo uma obra trinitária. O Pai é apresentado como aquele que tomou a decisão, como aquele que planejou, e por isso é colocado como criador do mundo. O Filho é colocado como aquele que executa as obras do Pai, a vontade do Pai, aquele que executa a criação. Então o Pai ele cria, o Filho ele faz isso por meio como sendo a palavra, e o Espírito é apresentado como aquele que ativamente trabalha na criação. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são apresentados na Bíblia como participantes da obra da criação. Então, Deus é o Criador? É. Como é que ele agiu criando o mundo? Através do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai como Criador, o Filho como a palavra criadora do Pai, e o Espírito como procedente do Pai e do Filho ali no momento da criação.
Deus, ele é um Deus só, mas quando ele age como uma trindade. O outro exemplo que o Ferguson coloca é a encarnação. A obra da encarnação é uma obra miraculosa, é uma obra divina, né? É uma obra do próprio Deus. Mas quando a encarnação se dá como o Pai que envia o Filho para se encarnar, o Filho que vem como a única pessoa da divindade, que realmente se encarna como homem, e o Espírito que concebe a obra da encarnação, né? Ele que concebe a segunda pessoa da divindade no ventre de Maria. Então a encarnação é uma obra divina, mas por ser uma obra de um Deus triuno, a encarnação é uma obra que apresenta Deus como uma trindade, onde o Pai envia o Filho vem e encarna, e o Espírito concebe o Filho no ventre de Maria. Essa é uma obra divina, e quando Deus age, ele age como uma trindade. Fora desses exemplos que o Sinclair Ferguson cita no livro, vários outros exemplos podem ser dados. Por exemplo, a redenção. Como é que um cristão é salvo? Se você abrir em Efésios capítulo 1, você claramente vai ver, a obra da salvação é uma obra de Deus, é uma obra divina. Mas como isso se dá? Na eleição do Pai, o Pai que nos ama e nos elege, no envio do Filho, que graciosamente morre pelos nossos pecados e faz a expiação pelos nossos pecados, e pela obra do Espírito, que aplica o Evangelho ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento, nos traz ali um novo nascimento. A obra da redenção é divina? É divina. Mas quando Deus age, ele age como uma trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rejeitar isso é cair em dois erros muito grandes. Primeiro, atribuir à criatura uma obra divina. Se só o Pai é Deus, então como é que Jesus está fazendo uma obra divina? Como é que o Espírito está fazendo uma obra que só Deus pode fazer? Então esse é um erro. O segundo erro é ignorar a forma como a Bíblia apresenta Deus agindo como uma trindade. No momento em que Deus age, ele sempre vai agir através do Pai, do Filho e do Espírito, como o Pai, o Filho e o Espírito, tá? Então, essa apresentação do John Owen é simplesmente uma linha clássica da visão cristã, que quando Deus age, ele age como Deus triuno. A segunda coisa que o Ferguson coloca, que é onde o John Owen se destaca, né? Que é a parte principal, então, da teologia do John Owen, para a gente poder ter comunhão com Deus, é sobre as atribuições das pessoas na Trindade. Ou seja, a obra da criação é uma obra divina, tá? Mas a Bíblia sempre vai apresentar distinções na ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é aqui onde o John Owen se destaca, porque a ideia do John Owen é o seguinte, olha, se quando Deus age, o Pai faz uma coisa, o Filho faz uma coisa e o Espírito faz outra coisa, quer dizer que Deus, ele se comunica de forma distinta através de cada pessoa da divindade. E se nós temos que responder a Deus, nós precisamos responder a Deus na forma distinta que ele se comunica. Ou seja, se o Pai se comunica de um jeito, nós vamos ter que responder ao Pai e ao Pai somente de acordo com o que ele se revelou para mim. Se o Filho age de outra forma, então a maneira como eu vou responder ao Filho é distinto da forma como eu respondo ao Pai, porque apenas o Filho agiu daquela forma. E se o Espírito ele age de uma forma distinta, então eu preciso responder ao Espírito de uma forma distinta. É aqui onde o John Owen se destaca na história da igreja. Desde o Novo Testamento, nós confessamos a doutrina da Trindade. Mas em John Owen, nós temos o primeiro livro na história da igreja onde ele faz a exegese dos textos e mostra de uma forma muito clara que eu preciso responder a Deus na forma como Deus se revela de uma forma trinitária. Eu preciso responder ao Pai pelo que o Pai fez, ao Filho pelo que o Filho fez e ao Espírito pelo que o Espírito fez. E isso é um privilégio que nós temos como cristão, tá? Isso nos ajuda a fugir, por exemplo, infelizmente a Trindade está tão longe da nossa vida de forma prática, que as pessoas imaginam ir para a igreja nesse aspecto. Eu vou para a igreja, para quê? Eu vou simplesmente adorar a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou louvar a Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus, e esse conceito de Deus acaba não sendo triuno. Simplesmente a gente imagina um Deus monopessoal, como se ele fosse só uma pessoa, né? E simplesmente vamos adorar a Deus juntando ali a Trindade nesse liquidificador que forma Deus. Quando, na verdade, a Bíblia nos apresenta a visão de Deus como esse Deus pessoal, triuno, que nós devemos nos relacionar com ele da maneira distinta como ele se comunica para nós. O Pai não morreu na cruz.
Quem morreu na cruz é o Filho. Então eu preciso me relacionar de forma distinta com o Filho. O Espírito Santo não é o Filho e nem é o Pai. Então eu preciso saber me relacionar com o Espírito de acordo com a pessoa que ele é. Claro que John Owen vai colocar essa ressalva no livro, que toda vez que eu me relaciono com as pessoas da Trindade, eu estou me relacionando com Deus. Quando você se relaciona ao Filho, você está se relacionando com Deus, porque o Filho é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus. Mas nós temos uma riqueza maior de comunhão na maneira como ele se coloca, se apresentando para nós. Então, por exemplo, nós falamos sobre modalismo, né? O Ferguson vai colocar um exemplo no livro, que às vezes alguém vai orar na igreja e a pessoa se dirige ao Pai, fala, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e lá na metade da oração ela diz, nós te louvamos pela tua morte na cruz, pelo teu sacrifício no evangelho. Isso pode ser citado às vezes sem a gente perceber, mas isso se torna uma heresia, porque o Pai não morreu na cruz. Isso não foi uma atribuição da divindade do Pai, da pessoa do Pai. Quem morreu na cruz pelos nossos pecados foi o Filho. O Pai envia o Filho, mas quem morre na cruz não é o Pai nem o Espírito, é o Filho. A partir do momento que eu atribuo ao Pai uma obra do Filho, isso é uma heresia. Nós acabamos caindo no modalismo, né? E isso não é correto. Então, na prática, essa doutrina se torna essencial e importante. O Sinclair Ferguson, ele coloca o seguinte, citação do Sinclair Ferguson, se a doutrina da obra externa da Trindade ressalta a unidade dela, a doutrina das atribuições ressalta a diversidade de papéis e funções entre Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina significa que cada pessoa expressa a sua personalidade específica, tanto internamente, com relação às outras pessoas da Trindade, quanto externamente, com relação ao cosmos e especialmente à humanidade. Então, se Deus, quando ele age como Trindade, isso mostra que Deus ele é uno, tá? Então, a obra da criação é do Pai, do Filho e do Espírito. Quando eles agem junto. Isso é a unidade na Trindade. Mas nesse segundo aspecto, na obra particular de cada pessoa da Trindade, já é a obra diversa na unidade, tá? Cada um ali fazendo o seu papel da forma como a pessoa, né, as pessoas da divindade resolveram se colocar a fazer. Então, essa é a ideia principal do John Owen, tá? Vocês conseguiram compreender? Eu passei direito ou eu falei aqui na maneira como eu coloquei? O John Owen, a forma principal é essa. Deus se comunica conosco distintamente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Portanto, nós somos chamados a uma comunhão distinta também com cada pessoa na Trindade. E agora nós vamos para diversos textos que o John Owen cita. Textos que nós estamos tão acostumados a falar e que nunca percebemos isso que o John Owen quer colocar, tá? Se você tiver uma Bíblia aí, vamos para 1 João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 3. Primeiro nós temos que provar que é bíblico, né? Para então seguir ele nesse texto. O irmão que achou pode ler, tá? 1 João, capítulo 1, verso de número 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olha aí, aqui o John Owen, ele inicia o livro dele, Comunhão com Deus Trino, com esse texto. E ele diz que João e os apóstolos estão chamando as pessoas, a igreja, para ter uma comunhão com eles, mas isso pode ser complicado, porque a igreja estava sendo perseguida, eles estavam sendo maltratados. Quem é que vai querer ter comunhão com eles? E aí João continua e diz, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Mas aqui é uma coisa interessante. O John vai comentar que essa partícula I, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, não é só aditiva, mas ela também é diferenciadora. Ou seja, João está nos chamando para ter uma comunhão com o Pai, como Pai, mas uma comunhão também com o Filho, como Filho. Você não vai poder ter a mesma comunhão com o Pai e com o Filho, porque a obra do Pai e a obra do Filho é distinta, é diferente. Então, nós vamos ter comunhão com o Pai, da forma como o Pai é, mas nós somos chamados a ter outra comunhão, uma comunhão distinta, também com o Filho.
Nós não somos chamados só a uma comunhão com o Pai. Nós somos chamados a uma comunhão com o Pai, mas uma comunhão com o Filho do Pai, que é Jesus Cristo. E isso já implica o Espírito Santo, porque Cristo aqui, o João, quando apresenta Jesus como Cristo, está apresentando ele como um ungido de Deus, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo, nós somos chamados a uma comunhão somente com Deus, não somente com Deus, no sentido abstrato, no sentido monodeísta, não. Mas nós somos apresentados a uma comunhão com Deus no Pai e no Filho. Distinto quando nós temos comunhão com Ele e distintos como temos uma comunhão com o Filho. E o próprio João, na sua carta, ele vai fazer essa distinção, como por exemplo, já no capítulo 2. Olha o capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, verso 1 fala o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Logo, Jesus Cristo, o justo. Logo, o Pai não é Jesus. O Pai não é o advogado. A nossa comunhão com o Pai deve ser distinta da maneira como temos comunhão com o Filho. Ele é o nosso advogado. Ele é o Cristo ungido, aquele que morreu pelos nossos pecados. Eu posso ter acesso ao Pai, mas eu tenho esse acesso ao Pai mediante o Filho, mediante a obra e a ação do Filho. Portanto, se a ação do Pai é distinta da ação do Filho, então a minha comunhão com o Filho é distinta da comunhão com o Pai. Eu não sou chamado para ir para a igreja simplesmente para adorar e louvar um Deus que não é trino. É o contrário. Eu sou chamado para louvar esse Deus que é trino. Eu vou ter acesso ao Pai mediante esse advogado, mediante a pessoa do Filho. Então nós somos chamados à comunhão com o Pai e à comunhão com o Filho. Outro texto que o João cita, esse é muito famoso, acho que nem precisa abrir, é João capítulo 14, verso de número 1. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Esse texto é muito conhecido. O irmão que achou pode ler. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Creis em Deus, crei também em mim. Amém. Esse texto é muito conhecido, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Nós temos que crer em Deus, sim, mas quando Jesus fala que nós devemos crer em Deus, e aqui ele está falando especificamente do Pai, a nossa crença no Pai é distinta da forma como nós cremos no Filho. Todo o Evangelho de João, Jesus vai dizer o testemunho do Pai sobre o Filho, o testemunho que Deus dá sobre quem Jesus é, o testemunho de que Jesus é o seu Filho, que ele é ungido por Deus, que ele é o Messias enviado. Nós temos que crer em Deus nesse aspecto, como esse Deus que testifica do Filho. Nós temos que crer nele, sim, mas nós também temos que crer no Filho de acordo com quem o Filho é. O Filho é esse Messias, ele é o Filho do Pai, ele é o Filho de Deus, ele é um enviado, ele é um Messias. Então, da mesma forma que nós somos chamados a crer no Pai, distintamente somos chamados a crer no Filho. O problema, a pedra no sapato dos judeus foi isso, né? Lá em João capítulo 6, Jesus vai dizer que a obra de Deus é essa, que nós temos que crer naquele que ele enviou. Então, os fariseus não criam no Pai da forma como eles deveriam crer no Pai. Eles não criam em Deus da forma como Deus se apresentou, como Deus que testifica do próprio Filho, como Deus que aponta para o próprio Filho. E eles também não creram no Filho como aquele que revela o próprio Pai, como aquele que revela o amor do Pai. Então, nós temos que crer em Deus, sim, mas quando nós vamos para a Bíblia, nós temos que ter uma visão correta de quem é o Pai, da maneira como ele se comunica, e devemos ter uma visão distinta do Pai sobre quem é o Filho. O Pai não é o Filho, o Pai é distinto do Filho. Então, é aqui onde a nossa comunhão com Deus se torna diferente. Eu vou ter uma comunhão do Pai, crendo nele, mas eu também sou chamada a uma comunhão com o Filho, crendo também no Filho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, né? Outro texto que ele cita, Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6. Esse é muito claro na maneira como a Trindade se apresenta. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, e a fim de que recebemos a adoção dos filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Amém.
esse texto claramente mostra a distinção na obra, como Deus se relaciona com a gente. Como é que Deus se relaciona contigo se você é um cristão? Deus, ele te chamou, ele enviou o filho morre pelos nossos pecados e o Espírito é que aplica isso ao nosso coração. Deus, ele não se comunica contigo de uma forma monopessoal. Deus se relaciona conosco de uma forma tripessoal. O Pai nos ama e envia o Filho vem, morre pelos pecados, nos redime debaixo da lei, e o Espírito vem e opera esse conhecimento, esse evangelho, esse novo nascimento em nosso coração. Irmãos, nós somos chamados a adorar a Deus dessa forma, da maneira como ele se comunica a gente, e que é distinto, né? A forma como cada uma das pessoas da Trindade opera e age diante de nós. Na prática, isso é importante demais, nós vamos ver isso, obviamente, nos outros capítulos, né? Nos outros capítulos nós vamos ver como é que eu tenho comunhão com o Pai, como é que eu tenho comunhão com o Filho e com o Espírito. Mas na prática você pode já perceber isso no evangelismo. Você quer sair para evangelizar? Você precisa ter uma ideia da Trindade. O Pai, ele elege aqueles que serão salvos. Então você vai pregar crendo que o Pai tem aqueles que ele escolheu para a salvação. Você vai pregar em nome do Filho. Lembra-se que Lucas capítulo 24, Jesus diz: e prega o evangelho e o arrependimento em meu nome. Ou seja, graças à obra de Cristo, as pessoas podem se converter porque a obra dele é eficaz. Os pecadores podem ser salvos, podem se arrepender, e os eleitos do Pai realmente irão se arrepender porque a morte de Cristo é eficaz. E nós precisamos fazer isso dependentes do Espírito Santo, pelo poder do Espírito, porque é o Espírito que vai converter os pecadores. Então nós não vamos evangelizar simplesmente com uma visão sobre um Deus monopessoal. Nós devemos ser encorajados a pregar o evangelho aos ímpios, aos pecadores, porque dentre os pecadores, o Pai escolheu alguns para salvar. Cristo já morreu por eles, e eles serão salvos. E o Espírito fará isso mediante a pregação do Evangelho. Então a Trindade, ela vai moldar o evangelismo quando a gente entende o papel da Trindade. Tá? Isso é muito importante para a gente não exagerar a obra, por exemplo, colocar simplesmente na mão de um ou de outro, exagerar como infelizmente muitas vezes é exagerado nos meios, né? Por exemplo, há pessoas que acreditam simplesmente na eleição. Deus, ele vai eleger os ímpios, alguns deles serão salvos, mas aí essa pessoa não é dependente do Espírito Santo. Ela vai pregar o evangelho, simplesmente acredita na eleição, mas não acredita, ou pelo menos na prática não depende da obra do Espírito. Vamos pregar o amor de Deus e tudo isso vai. O irmão Ícaro comentou alguma coisa. Na evangelização, a frase comum "Jesus te ama" estaria correta na visão trinitária, ou a obra de amor é determinada pelo Pai? É uma obra... nós não sabemos quem são os eleitos, né? Talvez essa não seria a melhor abordagem que nós temos que fazer. A melhor abordagem é o que Jesus mesmo nos dá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a obra, essa é a maneira que Cristo nos esboça para pregar o evangelho. Inclusive ele está evangelizando o Nicodemos, né? Mas a ênfase de João 3,16 é a obra do Espírito Santo. Lembra-se que é a conversa sobre o novo nascimento. Então quando a gente sai para evangelizar só com a ideia do Pai e do Filho, você vai acabar perdendo o Espírito Santo de vista. E é o que Jesus fala na continuação. Ele vai dizer: o Pai enviou, o Filho veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não mudou nada. Ou seja, sem a obra do Espírito Santo, pode pregar o amor de Deus, pode pregar a cruz de Cristo. Se os homens não nascerem pelo Espírito Santo, não vão se converter. Esse é o sermão de Jesus em João 3,16. Deus, ele amou, o Filho veio, mas os homens preferem mais as trevas do que a luz. Se não houver uma obra do Espírito Santo para converter pecadores, eles não vão se converter. Então a obra do evangelismo precisa ser uma obra trinitária. Tá? Precisa ser uma obra trinitária. O John Owen, ele tem outra citação. Ele fala o seguinte: isso então nos conduz à verdade que está sendo demonstrada. Há uma comunicação distinta da graça de cada uma das pessoas da deidade. E por isso, os santos precisam ter uma distinta comunhão com cada pessoa. Se o Pai se revela, se o Filho se revela, se o Espírito se revela de forma distinta, então nós temos o privilégio de ter uma comunhão distinta com cada uma das pessoas da Trindade. Esse é o primeiro tópico que o Sinclair Ferguson lança no livro, né?
no finalzinho do capítulo 2. O nosso Deus, ele é um Deus trino, ele é uma trindade. Portanto, nós não somos chamados a um relacionamento monopessoal, mas nós somos chamados a um relacionamento tripessoal, com cada pessoa da divindade, tá? Isso vai embasar todos os outros estudos. Como é que eu posso ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito? Ponto 2, aí o último ponto que o Sinclair Ferguson coloca no livro. O nome do tópico é o Deus vivo. Vamos tentar entender o que ele quer dizer com Deus vivo aqui, tá? O Ferguson, ele inicia o capítulo com um trecho difícil de entender. Ele fala o seguinte: assim como é inconcebível que um Deus unitarista tenha comunhão pessoal dentro de seu próprio ser, também é inconcebível que um cristão goze comunhão com Deus que, tendo toda espécie de atributos, não conseguisse expressá-los dentro de seu próprio ser. Tal Deus não é o Deus vivo de maneira nenhuma, mas um Deus impessoal e estático. O que o Ferguson está querendo dizer é o seguinte: o nosso Deus é um Deus vivo justamente por ser um Deus tripessoal. Se ele fosse um Deus monopessoal, um Deus unitarista, ele não poderia exercer os atributos que ele diz ter em seu próprio ser. Ele seria um Deus impessoal. Por exemplo, nós temos aqui, no mundo todo, somente 3 religiões são monoteístas, né? Nós que somos cristãos, os judeus e os islãs, né? Os muçulmanos. A diferença é que nós cristãos confessamos um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. No Deus islã, o Deus muçulmano, isso não acontece. O Deus deles é monopessoal, ou seja, não existe 3 pessoas na divindade, é um único Deus monopessoal. Qual o problema disso? O problema disso é que se Deus ele é monopessoal, ele não pode ter alguns atributos que o Islã diz que eles têm. Por exemplo, se Deus ele é monopessoal e Deus ele é eterno, ao mesmo tempo que ele é eterno, ele é amor, e para poder ele ser um Deus de amor, ele tem que exercer o amor, ele tem que amar a quem ele amou por toda a eternidade. Ou seja, se Deus ele é um monopessoal e ele é eterno, e ao mesmo tempo ele diz que é amor, como é que ele é um Deus de amor se ele não amou ninguém? Como é que ele ama por toda a eternidade se não há um mundo para ele amar? A resposta do muçulmano é essa. Por toda a eternidade, Deus ele amou o mundo antes que o mundo fosse feito. Mas aí tem um problema. Isso faz com que esse Deus, que se diz ser amor, ele depende da criação, ele depende de algo fora dele mesmo para poder amar. E se ele é um Deus dependente, já não pode ser Deus. Deu para entender? Se esse Deus ele é monopessoal, não tem ninguém para ele amar por toda a eternidade. Não tem como ele ser amor. E se ele diz que ele amou a criação, isso torna ele um Deus que depende da criação. Ele depende da criação para poder amar. Logo, ele não pode ser Deus. Isso é um problema na visão muçulmana. Isso é um problema desde a época dos gregos, quando eles falavam sobre a eternidade, sobre o mundo, né? Isso é um problema antigo. Para o cristão, isso não é problema. Não é problema. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é amor. Então vamos para a pergunta. Se Deus ele é amor, como que ele amava antes da criação existir? Aí nós respondemos, o nosso Deus ele é tripessoal. Por toda a eternidade, o Pai amou o Filho amou o Pai e o Espírito amou o Pai e o Filho. O amor ele é eterno porque desde toda a eternidade a Trindade vive num conjunto de amor pessoal, onde o Pai ama o Filho ama o Espírito e o Espírito ama o Pai e o Filho. Quando a criação vem, a criação não é uma necessidade da Trindade. Deus não precisa da criação para ser amor, para poder ter que amar, porque ele já ama dentro de si mesmo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A criação é um transbordar do amor da Trindade. É um transbordar do Pai em amor pelo Filho e o Filho pelo amor do Pai. Não é uma necessidade da Trindade. Por toda a eternidade, o nosso Deus é um Deus de amor. Por toda a eternidade, houve amor na divindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qualquer outra visão sobre Deus se torna impossível. Mais uma vez, traz o Deus muçulmano. Por toda a eternidade, ele existiu. A quem ele amava? Não amava ninguém. Se ele não amava ninguém, ele não é amor. Se ele não é amor, não é Deus. Não tem como. Se diz que ele ama a criação, então ele depende da criação para poder amar. Um Deus dependente não existe. Então, somente na visão trinitária que a Bíblia apresenta é que nós podemos falar de um Deus de amor. De um Deus que por toda a eternidade foi Pai, foi Filho,
foi espírito. E, portanto, esse Deus ele se torna um Deus verdadeiramente vivo que pode se relacionar conosco. Então, a doutrina da Trindade é a essência da gente dizer que o nosso Deus é um Deus vivo. Porque por toda a eternidade, esse Deus agiu em amor, em relacionamento, em pessoalidade, um pai com o filho e o filho com o espírito. Então a doutrina da Trindade não é uma doutrina técnica, é uma doutrina que apresenta um Deus amoroso, onde por toda a eternidade o pai ama o filho e o espírito. O Ferguson ele coloca, né? Deus, ele é um Deus vivo e ele revela isso tanto em si mesmo quanto com relação a nós. Ele é pessoal, relacional, então ele é um Deus vivo. Qualquer Deus diferente de um Deus trino, de um Deus que seja trindade, não é um Deus amoroso, é um Deus impessoal, é um Deus que, em final das contas, como é que nós podemos nos relacionar com esse Deus, né? Não tem como. E aqui ele finaliza o capítulo, tá? Deu para entender os irmãos até aqui? Por causa do fato de Deus ser esse Deus trino, aí é que nós cremos que esse Deus é um Deus vivo, que ele pode ter um relacionamento conosco, que ele pode viver conosco da maneira como ele viveu por toda a eternidade, sendo Deus, separado da criação, distinto da criação. E aqui, irmãos, nós já chegamos no final do capítulo. O capítulo se encerra, concluindo então com essas duas visões sobre Deus. Primeiro, nós vimos aqui que a Bíblia apresenta a Trindade. Toda vez que Deus age, Deus ele age como Deus trino. Na criação, o Pai está agindo, o Filho está agindo e o Espírito está agindo. Na encarnação, o Pai ele envia, o Filho encarna e o Espírito é aquele que concebe o Filho no ventre de Maria. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o John Owen destaca é que sempre quando Deus age como Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito, eles agem de forma distinta. De forma que o Filho não é o Pai e o Pai não é o Espírito. E nós somos chamados a ter uma comunhão com essa Trindade. Nós somos chamados a ter uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Credes em Deus, mas crê também no Filho. Nós somos chamados a essa comunhão trinitariana, né? Essa Trindade maravilhosa, gloriosa e viva que por toda a eternidade existiu como Pai, Filho e Espírito Santo, no eterno laço de amor e grandeza, né? E majestade. Essa é uma doutrina que tem que deixar a gente disposto a adorar a Deus e louvar Ele, porque Ele é uma pessoa com um Deus trino, né? O irmão Jonas, ele colocou o seguinte: o mundo existir, ou seja, você e eu existimos, não pode ser explicado de nenhuma outra forma senão a pura generosidade intencional de Deus. E é verdade. Essa é uma citação do Tony Henke, né, no livro Deus, Vida e Tecnologia. E é verdade. A Bíblia, gente, quando a gente olha para Deus, nós não devemos ver simplesmente Deus sendo definido pelo que ele faz. Quem Deus é? Deus ele é criador. Nós não podemos definir Deus só para aquilo que ele faz. Por quê? Porque houve uma época que ele não criou. Nós temos que definir Deus como ele é. E esse Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. Por isso a Bíblia apresenta Deus mais em termos de amor, de paternidade, a pessoa do Pai, de generosidade e graça, né? Com relação ao Filho. E em comunhão com relação ao Espírito Santo. Na prática, então, como é que eu posso ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito? É o que nós vamos ver nos próximos estudos, tá? Então, nos próximos estudos, nós vamos ver, então, como é que finalmente vamos deixar essa visão geral da Trindade e vamos entrar agora de forma específica, né? Então, como é que eu posso ter essa comunhão com o Pai? E aí nós vamos aprender a partir do próximo sábado, quando nós vamos estudar o capítulo 3 do livro sobre comunhão com o Pai. Amém? Os irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida, querem contribuir com alguma coisa? Esse é o momento antes da gente encerrar.